irmãos, é um prazer enorme revê-los e mais uma aula do Escatologia 3, hoje a aula 4. Nós entraremos nesta matéria bíblica de profunda importância para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar o Guiedro para vir aqui à frente e dirigir a oração inicial. Nosso grandioso Deus, a nossa gratidão por ter estado conosco, nos tem guiado diante das tuas verdades. Que o Senhor possa trazer esclarecimento mediante o teu Santo Espírito, para que possamos cada dia mais crescer na luz do conhecimento. Amém. Dá-nos a tua graça, a tua proteção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Na aula passada, nós estudamos, olá, tudo bem? Na aula passada, aula 3, nós vimos umas instruções ao casal líder, Adão e Eva, onde foi dito para eles: frutificai-vos e crescei-vos e multiplicai-vos, né? E dominai sobre tudo que se move sobre esse planeta. Observe que são muitas informações ao mesmo tempo contidas dentro dessas expressões. Cada qual delas, ordens expressas, nós não estamos falando aqui de um patrão para um funcionário, de uma relação profissional. Nós estamos falando aqui do dono do universo, que estava dando responsabilidade para um casal de líder que comandaria esse planeta. O ponto de vista que ele está falando aqui: dominar sobre tudo o que se move sobre esse planeta. Então presta atenção, não importa se é ave, não importa se é o que viesse de qualquer lugar do espaço, o que viesse de qualquer lugar desse planeta, quem seria o líder? O casal. O casal. E eles não poderiam. É aqui que a gente tem que começar a prestar atenção como que esse planeta foi cair. Que os vacilos começaram em cima dela, contrariando essa ordem expressiva. A gente só vê a bomba depois de estourada, mas o que levou para estourar uma bomba precisa de fazer uma bomba, precisa de esticar o estupim, arrumar uma caixa de fósforo, palitinho, riscar no estupim. Todo esse processo é que leva. E tudo isso pode ser evitado a qualquer momento. Só tem uma coisa que é inevitável: a nossa escolha. Se você escolhe fazer o certo, não tem quem vai te impedir. Porque você, quem está com Deus, quem é com Deus, se Deus é comigo, quem será contra mim? Agora, se por outro lado você escolher o errado, se nós escolhermos fazer errado, também não tem quem segura. Não é o que acontece na fúria de trânsito? A pessoa perde a cabeça quando vê já fez a besteira. E aí? Tudo bem. Ah, desculpa, mas deu um tiro, cortou o cara no meio com um tiro. Aquilo vai devolver as pernas do cara de volta? Pela imprudência que foi cometida, pelo ato criminoso? Não vai. As consequências estão aí. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos aprofundar dentro desses detalhes. Então, só observa esse detalhe que eu mostrei na aula passada, que é a ordem do casal, além de frutificar. Quando eu falo em frutificar, não está falando de um casal e de um planeta que não tinha domínio pecaminoso, apesar que o pecado já tinha começado no universo. Em alguns pontos do universo já estava lastrando, já estava vindo. Só que nenhum líder de nenhum mundo criado por Deus tinha caído ainda. Por isso esses seres estavam há milhares de anos vivendo, comendo o fruto da árvore da vida, que tinha em todos os jardins que Deus cria. E a diferença de idade desses seres que um dia foram expulsos de lá, que nós vamos ver hoje também, a diferença de idade deles para nós é justamente porque esse planeta, que foi o planeta que caiu, logo que caiu, eles foram postos para fora e foi cortado o contato com a árvore da vida, que protela a vida, que serve para a saúde das nações, da vida eterna, para que o homem não come e vive pecado eternamente. Nós vamos ver isso daqui mais um pouco. Muito bem, vamos analisar então, dentro das instruções do casal, quando falo então em frutificar, eu mostrei a interação. Está se tratando de interação, produção.
E se vai produzir em matéria do ponto de vista profissional, trabalho, interatividade com esse mundo e com outros mundos, como nós vimos lá no livro de Jó. No livro de Jó não aparece lá no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, lá aquela reunião onde os filhos de Deus, de cada parte do universo, vem encontrar com Deus e tinha aquela reunião. Adão é que frequentava aquela reunião antes de Lúcifer ter tomado o governo desse planeta. Presta atenção que é uma coisa muito séria isso. Então essa interação era para continuar. Aquela interação lá de Isaías 66, 22 e 23, que no novo céu, na nova terra, que eu ia fazer, virar toda a carne perante mim, adorar todos, sabe? Quer dizer, aquele tipo de reunião teve aqui um dia, tem lá constantemente no reino eterno, mas depois do pecado, só agora quando se tornou um novo céu e uma nova terra, para voltar a ter de novo. Então isso é relacionado a frutificar. E quando vê multiplicar, já é outro ponto de vista. Se não tinha pecado aqui, eles viviam no perfil conhecido como eternidade. Eles viviam dentro desse padrão. Isso multiplicando, multiplicando, multiplicando. Toda a criação, o planeta Terra, tem um limite dele. E são quantos planetas em volta do Sol? Então a expansão universal está obviamente envolvida dentro dessa informação. Lotou o planeta, as espécies daqui, o próximo, e o universo crescendo. Esse é o processo de expansão universal. Esse é o projeto original de Deus, que não parou, continua. Nós estamos fora dele, porque nós fomos expulsos da eternidade. Nós fomos excluídos da eternidade. Nós nos tornamos seres que conhecem o sono da morte, e se não aceitarmos a graça de Cristo, conheceremos a desgraça da morte eterna, que só um ser no universo morreu ela até hoje. Apocalipse 1:5. Cristo foi o primogênito dos mortos. Ninguém antes dele, se tinha mais de 4.000 anos de defunto quando ele morreu, e a Bíblia está falando que ele é o primogênito dos mortos, que ele só morreu a morte eterna até hoje. Ninguém morreu a morte eterna. Então todos os seres de qualquer canto do universo que morreu até hoje é sono da morte, não importa a idade que ele tinha. E tudo que morre até hoje é sono da morte. Quando Jesus chegar para pegar a gente, levar de volta para o céu, vai ser sono da morte também. Agora, depois do milênio apocalíptico que nós vamos estudar, que vai haver o cerco da cidade, que é outra história, que vai haver o fogo e enxofre, aquele fogo e enxofre que vai liquidar com o diabo e seus anjos em toda a cambada de pecadores, de subversistas do universo inteiro, que vai estar tudo junto, ali é para sempre. É a morte que Cristo morreu, e nenhum vai ressuscitar, porque Cristo só ressuscitou porque não tinha o quê? Pecado. E mas sua sangue de ser, só de pensar que ele ia passar. O peso dos nossos pecados, e o que isso gerou para ele. Então, veja que nas linhas e nas entrelinhas da Bíblia tem muita informação, e a gente tem que aprender usar sempre a Bíblia. Se tiver que usar, seja história, seja ciência, fora da Bíblia, traz e filtra na Bíblia. Ela é igual um coador, ela filtra mesmo. E o que tiver que sujeira é só jogar fora, com despalmo, examinar tudo e retende o que é bom, retende o bem. Muito bem. Dentro das orientações, então, detalhes criacionistas importantes, nós vimos na aula passada também, que até o princípio, até a recriação parcial da espécie, que nós vimos lá em Gênesis capítulo 6, lá no dilúvio, o sistema de reprodução era entre macho e fêmea, os animais, homem e mulher. Eu ainda brinquei, é igual tomada, né? Macho e fêmea, o resto é cambiado. Não existe outra forma. Tudo saiu disso aí, é um contexto das mentiras do grande homicida que Jesus falou em João 8,44, que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E tudo que perverte a originalidade edênica que Deus trouxe para nós, o grande progenitor do pecado do universo é Ele. E quando cada um de nós pecamos, Ele tem a cota de participação de sociedade no nosso pecado. E nós temos a nossa. Porque
Porque diante de Cristo deixou bem claro que diante de cada ser humano tem quantas portas? Duas. Uma estreita e uma, e a escolha é nossa. Mas não tem meio termo, nem em cima de muro. Ou você está na porta estreita ou você está na porta larga. Não tem outra conversa. Outro detalhe, dos atributos da divindade, nós vimos em Malaquias 3,6 que eu, o Senhor, não mudo. Então não tem mudança. O que Deus fez, o que está exemplificado no Gênesis, está mostrando que Ele fez não só neste mundo, mas no universo. E o perfil é o mesmo. E o novo céu e a nova terra vai voltar a ser a mesma coisa. Essa coisa nós temos que prestar bastante atenção nesse detalhe. O detalhe que eu comentei na aula passada, eu apresentei Isaías capítulo 11, o verso 8, verso 7 e o verso 8. Preste atenção nisso. Eu mencionei na aula passada que ali no novo céu e na nova terra, nós estamos vendo um trem muito interessante, umas coisas muito interessantes. Dentre elas, criança de peito e criança desmamada. Então cai por terra essa história que não vai ter procriação no novo céu e na nova terra. Do mesmo jeito da antiguidade. E outra coisa que cai por terra, que eu citei também na aula passada, a história de amalgamação, que é outra mentira que o diabo criou, de formas, de relações de espécies diferentes, homens com animais, animais alados, confusão, aqueles resultados que não tem o menor fundamento, não tem fundamento científico, não tem fundamento bíblico de espécie alguma. Inclusive nós vamos estudar, provavelmente na aula seguinte ou nas outras, vamos ver sobre os nefilins, anjos caídos, seres que vieram para cá, e dentre eles teve gente boa e gente ruim, os que resolveram arrepender, mas já estavam aqui e continuam. Nós vamos estar vendo isso em detalhes bíblicos na aula passada, que muitos religiosos, muitos estudiosos atribuem a esses indivíduos uma raça, ou seja, de anjos que coabitou com os seres humanos e gerou raças híbridas, tipo da lula do jegue com a Eva, e forma então o burro. Animais híbridos, raça diferente, né, etc. Mas aí se torna raça híbrida, eles não conseguem reproduzir. Totalmente mentira do grande e antigo mentiroso e homicida. Qualquer coisa que existiu fora da normalidade dentro desse planeta, toda modificação é fruto de consequência do pecado que ele, Satanás, trouxe e envenenou a terra, e envenenou seus moradores, e que Adão, um casal, o líder desse planeta, aceitou e por isso atraiu a maldição e a queda daqueles seres que investiram contra o reino de Deus. Nós vamos estar vendo isso em detalhes agora, aqui para a terra. Esse planeta se tornou o hospital do universo. A igreja é só uma UTI, mas todos os pecadores do universo moram aqui, e a igreja é uma mentira dizer que a igreja é o céu. Deveria ser um pedacinho do céu na terra, como a nossa casa também. Mas na realidade a igreja é uma UTI, onde o médico dos médicos separa caso a caso, para evitar contaminação, cuida de cada caso direitinho, fortalece cada caso direitinho, aumenta o estado imunológico de cada um, fortalece para que as pessoas possam ser curadas da grande e terrível doença do pecado, que nos leva à morte fatalmente e morte eterna. E o médico dos médicos está aqui justamente para nos curar, porque ele sabe muito bem das nossas limitações. E por isso que Jesus falou para mim e para você: orai, vigiai e orai sem cessar, para que não caísse em tentação, porque caiu, estrepa com 2 tempos. E andar na estrada, você tem 1,80 m, aqui é 1,80 m o tombe em Goiás, lá no Japão é 1,80 m, mas quando você sobe na escada da consagração cristã é diferente. De 1 degrau você tem um prejuízo, de 2 é outro, de 20 é outro, de 50 é outro. Quanto mais alto, mais feio é o tombo. Então nós vamos estar analisando esse detalhe. E outro detalhe então lá de Isaías também que nós vimos, saindo agora, nós já vimos, vocês viram aqui com relação à procriação, que é uma coisa que Deus fez e eu
Não existe isso na Bíblia, em lugar nenhum. Existem más interpretações que as pessoas fazem. Pois não, minha irmã Suzana? De vaqueiro? Procriação? Isaías capítulo 11, versos 7 e 8. Se vai ter procriação, você sabe que fala que vai ter casamento? Peraí, Bruninho. Você não assistiu aula passada, né? E nem assistiu na internet também. Puxa a sua letra da rádio. Assiste a aula 3 na internet, que facilita a gente dessa aqui. Tá? Eu só quero sintetizar o seguinte. Eu vou estar abordando alguma coisa sobre isso aí daqui. A questão de casamento é uma coisa de cunho estritamente civil, só que com compromisso eterno, que foi feito lá. E eu mostrei na aula passada, você vai conferir lá e ver os textos bíblicos, que Adão, ele disse: deixará o homem, seu pai, sua mulher, etc. Entendeu? Então ele instituiu. Deus abençoou a relação, mas era um ato civil, era uma relação, é uma união estável. Não tinha papel, não tinha cartão, não tinha nada. E de Gênesis ao Apocalipse não tem um texto na Bíblia, um só, que tem um casamento feito dentro de igreja. O primeiro casamento feito dentro de igreja foi em 1550, Carolina da Inglaterra, na Igreja Católica. Então, e divórcio da mesma forma, ato civil, que é o inverso do casamento. Esse nós vamos comentar aqui, todos os dois, de um modo mais objetivo agora. Então, eu queria só voltar um pouquinho agora no texto de Isaías 11:7, da aula passada também, o sistema digestivo dos animais. Nós vimos ali urso, nós vimos ali lobo, leão, onça, tudo comendo, pastando, com cordeiro, com vaca. Quer dizer, o sistema digestivo do cordeiro, da vaca, tem um intestino em forma de bolsa. E a dentição parecida com a nossa. Uma criança conduzindo os dois. E o sistema digestivo de um animal que tem presa canina, tem os caninos, um carnívoro, é igual um tubo de PVC. E trocando em miúdo, Deus, esse leão que nós estamos vendo passando com boi lá em Isaías, no Novo Céu e na Nova Terra, é o mesmo dos dias de Adão, mas não é esse animal que nós estamos vendo hoje. Quero fazer só uma comparação. Vocês lembram que Jesus, quando foi ressuscitado, ele não foi reconhecido? Em todas as ocasiões que ele apareceu, ele não foi reconhecido, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado, o corpo eterno, o corpo vai viver eternamente. Lázaro foi reconhecido na hora ou não foi? O Tabita, na hora. O filho da viúva de Naim, também. Os que Elias, o menino que Elias ressuscitou e que Eliseu ressuscitou, da mesma forma, todos foram reconhecidos, porque eles voltaram do sono da morte para viver essa mesma vida. Morreu de novo, dormiu de novo. E dormiu de novo, dormiu até hoje. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Os animais que nós estamos vendo hoje, do mesmo jeito que nós vamos sofrer transformação, eles também vão sofrer transformação. Entenderam? Porque os animais que nós vamos ver lá, o leão, que recebeu o nome de leão aqui, vai ser, você não vai reconhecer ele, que é um animal que pasta o boi. Entendeu isso? Ficou claro? E não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito na Bíblia. Então não tem como fugir disso. Então o casamento da mesma forma. Agora, o divórcio foi uma consequência do pecado, porque o casamento não era para ter um compromisso eterno entre o casal, parceria, companheiro, então o divórcio, Cristo, depois é um ato inevitável em muitas situações. Inevitável. Porque senão vai formar uma família, vai criar tem tudo para criar um banco de criminosos dentro de casa, de psicopatas, de pessoas desequilibradas, de TEI, de gente que tem ataque de fúria, porque a criança que assiste pai e mãe brigando o tempo todo, chega na escola, eles vão produzir alguma coisa? E eu pergunto, para ensinar coisa errada precisa dar aula? Para ensinar o que presta dá trabalho, dentro de casa dá trabalho, na escola. Agora, filhos que são vítimas de agressão dentro de casa e que assistem isso o dia inteiro, será que Deus quer um casamento desse? Você está entendendo? Tanto que é sério o assunto. Só que aí o homem criou tradições
com relação a casamento, com relação a divórcio, que não tem nada a ver com religião. Eu não tenho nada contra, disse na aula passada, casamento dentro de igreja, não tem nada contra. Só que esse assunto, biblicamente, não e nunca foi assunto de cunho religioso. Sempre foi assunto de cunho civil. Tanto que só um juiz de paz constitui um casamento, e o casamento só tem valor se tiver a procuração do juiz de paz, e para desfazer o magistrado, é um juiz de direito. Não tem conversa. Pastor, padre, para fazer casamento tem que ter autorização do juiz de paz. Então, isso é a prova cabal que casamento não constitui um ato religioso, mas constitui um ato civil. É a vontade de Deus que separa? Não, nunca foi. Muito pelo contrário, é a vontade de Deus que as pessoas tenham juízo para fazer a escolha certa e poder ter compromisso para toda a vida. Mas se isso não for possível, por causa do coração de fruto do pecado que virou pedra, não deu outro jeito. E fazer o quê? E outro detalhe, não é pecado imperdoável. O único pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. O resto tudo tem perdão. Não é pecado imperdoável. E a missão da igreja não tem nada a ver com atrapalhar a pregação do Evangelho. Muito pelo contrário. É ide, pregar e batizar. Essa é a missão do ide. O tempo todo é perdoar, ensinar o perdão. Tem que cortar, tem que disciplinar, se pisar na bola, sujar o nome de Deus? Tem. Com certeza. Mas está arrependido? Perdoa? Batiza de novo e vamos para frente. E assim funciona. E é rápido. Vocês viram lá o Filipe Eunuco? Quando terminou a caminhadinha dele, o que me pede batizado? Nada, cadê a cacica d'água? Mandou o cara dentro da água. E assim funciona. Batismo é para isso, para mostrar que você mudou de exército, você saiu das trevas e entrou para a luz, você quer mostrar isso no universo inteiro. Agora, o batismo do Espírito Santo é diferente. O batismo do Espírito Santo é para você mostrar é a conversão. Você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, justiça, do juízo e fez uma parceria com ele e mostrar isso para os outros, através da sua conduta, do seu testemunho. E o batismo do fogo? O batismo do fogo é você levar isso para os outros. É o entusiasmo de mostrar isso para o mundo ao seu redor. O entusiasmo, alegria, por amor, voluntariado. O segundo detalhe do matrimônio, que eu toquei inclusive na aula passada também, é dentro das maldições que surgiram do pecado, uma que recaiu muito, pesou sobre principalmente a mulher, foi a questão do machismo, que impera infelizmente até hoje a nossa cultura, em pleno século XXI. E eu mostrei um texto na Bíblia, que foi 1 Timóteo capítulo 2, versos de 8 a 15, que é uma prova incontestável sobre isso, aonde Paulo lá está dizendo que eu não permito que a mulher faça isso na igreja, faça aquilo. Você está entendendo? Paulo está dando a opinião pessoal dele. Por causa disso eu vou arrancar o livro de Paulo jogar fora? Não tem nada a ver. Temos que entender que Paulo viveu numa cultura que tinha toda uma estrutura tradicional já de 4.000 anos de pecado para trás dele. Então ele dava opinião pessoal, como outros personagens da Bíblia também deu, como eu e você também às vezes damos. Só que, vamos prestar atenção numa coisa: doutrina na Bíblia que é eterna jamais é ponto de vista pessoal de qualquer mortal. Paulo era mortal igual eu e você. Então, cultura na Bíblia muda. A mulher naquela época, que Paulo está falando desse texto aqui, que é para ficar em silêncio dentro da igreja, na hora que entrar na igreja tinha que usar véu e etc. Por quê? Porque a mulher na rua só era identificada, a prostituta era identificada por não estar com véu. Está sem véu, então já sabe que é prostituta. Todo mundo deixa. Naquelas culturas ainda tem isso até hoje. E a virgem ainda usa a burca. Naquele tempo também usava o véu. Viu tanto de coisa tremenda? Se essa cultura fosse a nossa cultura aqui no Ocidente hoje, vocês acham que ia deixar as minhas filhas sair na rua sem usar véu? Ou se fosse mulher, minha esposa ia sair na rua sem véu, ia entrar na igreja sem? Então, as pessoas interpretam coisas culturais na Bíblia e adotam como doutrinas, como se fossem doutrinas bíblicas. Isso nunca foi doutrina. E dentro desse contexto vem um tal de machismo que faz isso. Mulher, por exemplo, não é normal
poder se consagrar ao missionário, ao ministério, ao pastorado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem fundamento bíblico isso. Porque biblicamente, a mulher, biblicamente falando, isso é coisa de machismo. Entende? Então esses assuntos relacionados com a mulher na Bíblia não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com cultura. E infelizmente nós é que fazemos as culturas, é que escrevemos a nossa história. Jesus apontou o dedo na cara dos seus líderes, dos seus dias, e falou: vocês invalidam a palavra de Deus com as tradições que vocês criam. E é o que continua fazendo. Nós somos o que nós projetamos ser. O que você quer ser na vida? É isso. Então é isso que está acontecendo. Se você quer que mude a sociedade, mude você primeiro. Dê o primeiro passo. Começa dando exemplo, você como indivíduo, o seu lar, e assim isso vai influenciar. Dentro de pouco tempo, nós teremos uma sociedade mudada, um mundo melhor. Mas como a gente sabe que segundo as profecias o mundo vai de mal a pior, por isso que Jesus vai voltar, para hora que não tiver jeito mais, completou a pregação do Evangelho, ele veio para passar, para fechar a conta e passar a regra, porque não vai ter outro jeito, né? Mas nós que somos escolhidos, estudando a palavra de Deus, nós temos a obrigação de entender o que é cultura na Bíblia, que é por isso que nós estamos fazendo esse curso, e o que é doutrina, o que é eterno, o que é mutável, o que tem passageiro, tá? E esse assunto de divórcio e de casamento é uma coisa de cunho civil voltada para as culturas. Inclusive, existem culturas ainda hoje que praticam a poligamia, a bigamia, de forma legal. No mundo ocidental isso não acontece de forma legal, acontece de forma ilegal. Entenderam a diferença? Entenderam a questão? Isso é cultura. E na Bíblia não tem Deus indo contra nada disso. Ele não enfrentou, ele não contestou nada disso. Salomão tinha lá mais de 1000 estelas e mulheres e concubinas, mais de 1000. E ele foi chamado de amigo de Deus. A cultura dele era daquele jeito. E ele era amigo de Deus. Então, preste atenção. Cultura na Bíblia não são assuntos de salvação, mas doutrina é. E aqui nesse curso nós vamos saber separar. A Bíblia é igual peixe. Tem a carne, tem a escama, tem os espinhos. O diabo usa a Bíblia para fazer esse tanto de religião no mundo que não precisava, bastava ter só duas. Porque, do ponto de vista bíblico, na realidade só tem duas mesmo: os da luz e os das trevas. Não tem ninguém, tá? Muito bem. A questão então, fechou para você o negócio do casamento? Então, agora um detalhe interessante que eu queria, só para acabar de fechar: a paz de Cristo é o único vínculo de qualquer relação. João 4:27: a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Se um casal escolhe direitinho, e ainda que escolheu errado, trata a gente de consertar a escolha e arrumar, se entender, se fundamenta na paz de Cristo, não tem quem, se Deus é com eles, quem poderá ser contra eles? Vai superar tudo quanto é barreira, porque afinal de contas nós vivemos na UTI, nós vivemos no hospital desse universo, e o médico dos médicos, ele é o Deus do impossível, e ele consegue nos ajudar a superar nós mesmos, porque a maior barreira que nós temos que superar somos nós mesmos. O resto é resto, porque se estamos com Deus, o resto é resto. Não é fácil entrar na porta estreita, não é fácil servir a Deus, mas quando tomamos a decisão, pegamos na mão de Deus, aceitamos Ele, aí não tem quem segure, tá? Então a paz de Cristo é o fundamento. O 7º dia da criação, Gênesis. Então hoje nós estamos fechando o 7º dia da criação, Gênesis 1, de 31 até o capítulo 2, verso 3, comparado com Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. 3 palavras marcam esse dia: descansou, abençoou e santificou. Presta atenção. O sábado, vou repetir, aquele texto de Isaías, capítulo 66, verso 22 ao 23,
fala que o sábado, no novo céu e na nova terra, que eu hei de fazer. Ele está falando isso através do profeta Isaías para os pecadores que vivem nesse planetinha nosso. Virá a mim todo sábado, vai continuar vindo perante mim toda carne, perante mim me adorar, diz o Senhor. Então sábado nem é assunto ficar discutindo em religião, não. Fica na boca de mortal para lá e para cá com conversinha e conversa para lá e para cá, não. Sábado é o dia que o Criador do universo, Ele descansou, abençoou e lá em Êxodo capítulo 31, verso 18, fala que quando Ele decalogou a lei de Deus, Ele escreveu ela com o seu próprio dedo em tábuas que já existia. O Moisés estava escrevendo o Pentateuco. Presta atenção nisso, irmão. Os papiros, os pergaminhos, os rolos, todos estavam sendo escritos. Já tinha formas escritas. Para que escrever em pedra? Porque a pedra simboliza eternidade. Nunca para ser mudado. E por coincidência, Deus só dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e o próximo. É mesmo. Coincidentemente só tem duas pedras, não é? Na primeira tem 4 mandamentos que falam só sobre Deus e um Deus é o sábado. E na outra pedra tem 6 mandamentos por coincidência, né? Fala tudo sobre o próximo. Começando de honrar pai e mãe, que é o primeiro com promessa, que quem honra pai e mãe prolonga o dia da terra, e quem desonra vai ter cabeçada e morrer mais cedo. E termina com a cobiça. Os 6 da outra pedra. Então, isso é bíblico, é incontestável. E não foi eu que escrevi, muito menos a Bíblia, muito menos em tábua de pedra. Não salva ninguém. Lei de Deus não salva, sábado não salva, igreja não salva, religião não salva. Quem salva é Cristo através da sua graça. E mandamento, esse da lei de Deus, sabe o que é? É a nossa expressão de gratidão. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Esta é a palavra de Deus. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. É a forma que nós temos de mostrar para Ele que nós agradecemos a salvação que Ele nos deu de graça. Pelo sacrifício dele, pagar uma conta que nós não tínhamos condição de pagar. Então, sábado é isso. A segunda parte da história do pecado. Aqui agora o bicho vai pegar. Aqui é onde o negócio vai ficar feio. Presta bem atenção. Nós vimos já na primeira aula, comentamos na segunda aula também, que o pecado começou aonde mesmo? No céu. Lá no céu. Isso aqui, meus irmãos, vai envolver um negócio complicado. Vocês sabem o que quer dizer a palavra anjo? Mensageiros. Vocês concordam comigo, por mais desconfortante que seja, que todos nós somos mensageiros de Deus? Não é isso que está representado na missão do ID? Não é isso que está representado nas 3 missões angélicas? De 3 anos voando no meio do céu, o evangelho inteiro para pregar a todo o povo, tribuir. E Jesus falou para quem ir pregar a todo o povo, tribuindo? Então quem está representando aqueles 3 anjos voando no meio do céu? Apocalipse 18, o alto clamor, outro anjo que cobriu toda a terra. Aí ele fala para Babilônia, né, para os das trevas todinho: sai dela, povo meu. Então, mensageiros, todos são mensageiros. Os seres que pecaram, então, não estão. Nós vamos falar daqui mais um dia sobre os nefilins, quando eles vieram realmente, foram expulsos, etc. E os que vieram, nós vamos ver que eles dividiram aqui. Tem gente aí que se viu ali no meio, que elas são chamados lá no Gênesis, na época do dilúvio, que eram valentes, eram homens de bem, galera. Mas tinha uns que eram cegos, tristes, que não deixam ser. Lúcifer, por exemplo, veio no céu, tendo a oportunidade de voltar lá e tudo. Mas depois chega uma hora lá no Novo Testamento mesmo, Jesus comenta publicamente que ele estava definitivamente o quê? Julgado, condenado, proibido de acessar qualquer área do espaço celeste que conduzisse à luz. Perdeu a oportunidade de vez. Jesus retomou o governo desse planeta, que ele tinha tomado da mão dos
comparando texto com texto, a gente consegue clarear e montar quebra-cabeça muito interessante. Ela mostrou a camisa do time dela nas primeiras perguntas que ela fez para ela. Olha que a mulher bateu de frente, cara, o que foi que ela perguntou de cara para ela? Como é que foi que Deus te falou a respeito dessa árvore aqui, que eu estou aqui em cima? Se você comer, você vai comer, né? Não foi isso? E ela respondeu, não respondeu? Então ela instigou de cara a mulher a abrir guarda para ela poder manter diálogo. Mas quem estava usando a serpente? Quem tinha feito pacto com a serpente, que era o animal mais inteligente abaixo do homem na terra? Um ser que eles já tinham sido avisados, porque eles sabiam que o pecado já tinha entrado no céu. O casal já sabia disso. Tanto que já sabia que já uma série de prejuízos que já tinha acontecido nesse planeta, como lembra da primeira aula que eu comentei, daquele o asteroide que bateu na Terra e desencadeou glaciações, etc. E prejuízo que veio, mas o jardim do Éden protegido, ali ninguém teve prejuízo de nada. Mas fora do jardim já tinha prejuízo, fora em outras partes do universo já tinha prejuízo, a morte, a natureza já estava gemendo, porque o pecado não existia. Mas aqui nesse planeta, no jardim do Éden, era 100%, aquele jardim de 2.000 quilômetros cada lado, que é onde cobre hoje o atual Oriente Médio, não tinha prejuízo nenhum ali dentro. Proteção 100% garantida pelo próprio Deus. Agora, fora dali, do mesmo jeito que o diabo em qualquer canto do mundo, os seres daqui também tinham. Eles tinham inteligência e capacidade para isso. Como lá em Jó a gente vê os seres reunindo, indo de toda parte do universo. Isso vai continuar. Continua a mesma coisa. Só que aqui nesse mundo, quem está representando são seres de lá mesmo. E o próprio Cristo retomou a administração. Tá? Então ela mostrou logo o time, né? No terceiro passo, no verso 2 ao verso 3, ela começa a conversar então, dando ouvido, né? Entrando na onda. A gente tem que evitar isso, né? Esse é o problema com o pecado. Deu conversa com o pecado, você estrepa. Com dois tempos. Você quebra a cara, é hora que você resolve conversar com ele. Dá conversa para ele. Você deu conversa para ele, menino, você andou enchendo essa boata. Quando você vê, você quebra a cabeça, fratura do crânio, quebra os dentes, quebra braço, coxa, perna, fêmur, e pode até morrer. Da conversa com o pecado é a maior fria. É a maior fria. Verso 3, verso 4, verso 5. Olha o que aconteceu nessa intimidade, né? Ouvindo e assistindo a ilusão das mentiras fatais sobre o fruto proibido, né? Ela foi entrar na área movediça, a mulher, né? E o que foi a fatalidade principal? Ele entrou com a doutrina do monismo para ela. Rapaz, a hora que você comer desse fruto, você vai ser Deus. Seus olhos vão ser abertos. Isso é monismo. E é isso que os demônios quiseram. Lúcifer caiu justamente por isso. Porque ele queria ser mais do que Cristo. Ele queria ser mais que Deus. Se você for a Isaías, onde ele fala, subirei e colocarei meu trono acima do trono de Deus, nas mais altas nuvens. Ele quer ser mais que Deus. Esse procedimento de monismo virou uma praga na humanidade. Eu queria aqui mostrar para vocês o nome Lúcifer em hebraico escreve assim, ó. Ei, Léo, Ben, lado, S-A-C-A-I-N.
Esse é o nome dele em hebraico. Eiel Ben Shakar. No latim, portador de luz. No grego, Eosforos, que quer dizer estrela da manhã, estrela da alva, ou planeta Vênus. Esse que a gente vê, a última estrela a subir, quando você levanta, você vê ela, porque ele é o planeta Vênus. Então, é muito interessante que, segundo os relatos demoniológicos, segundo relatos desses esoterismos da vida, de religiões que se envolvem com esse tipo de conduta, segundo relatos de muitos dos apócrifos que surgiram depois do fechamento do cânon sagrado, de detalhes e de algumas citações até bíblicas, veja como que filtrando na Bíblia combina. Dizem essas diversas religiões, tem 90% é mentira, né? Que o diabo, o Lúcifer, depois que ele caiu em pecado, ele passou a ser chamado de Samael. Samael, que quer dizer, na etimologia, veneno de Deus. Olha como que combina com a serpente. Como que combina? Está lá, não está na Bíblia, você não acha esse nome na Bíblia, Samael. Mas olha como que combina. Samael, veneno de Deus. Veja como que combina. Lembra daqueles dos nefilins lá de Gênesis? Não sei se daqui vocês já vão falar sobre eles. Conta esses apócrifos, inclusive um dos apócrifos que é citado na Bíblia, no livro de Judas, é citado o de Enoque. Eu tenho esse comigo, tenho guardado esse comigo lá em casa. O que eu quero dizer para vocês, que ele cita que 200 seres desses são contados entre aqueles nefilins. Dentre eles tem Lúcifer e tem uma outra criatura também chamada de Lilith. E essa Lilith, Isaías 34:14 está falando dela aí na nossa Bíblia. Lilith, esposa do diabo, mulher do diabo. Na Bíblia não fala que ela é esposa do diabo, mas dessas histórias aí, dessas religiões e dos internos, o problema desses livros apócrifos é que a maioria das pessoas que traduziu e interpretou são religiões esotéricas. E aí, por exemplo, tem 8 palavras para um em português, lá no grego, eles pegam aquela que mais adequa ao princípio de instrução, de educação religiosa deles. Mas Isaías, o contexto de Lilith, ou Lilith, aí é falando sobre a morte, que ela vai pousar sobre a destruição das nações. No contexto tanto do milênio, a gente vê isso aí, no contexto das guerras, que a hora que dá aquela matança, né? A tradução do nome do hebraico, Lilith, é fantasma. Então quer dizer, é morte, é anjo da morte. O diabo é o anjo da morte, mas a Lilith não ficou por baixo. E combina realmente no filtro bíblico de ser realmente companheira dele. E eles reproduziram, normal. Agora, raciocinem. Eles vivem na dimensão deles, nós na nossa. Não há comunicação. Isso Deus tomou essa providência, porque por eles ter condição de viver muito mais tempo do que nós, e tem inteligência muito mais avançada, uma mente bem mais aberta do que a nossa é mais bloqueada, porque logo que pegou foi posto para fora. Nós vamos entrar nesse detalhe na próxima aula. Então são detalhes muito, muito interessantes isso que nós estamos falando, tá? Então Deus colocou isso em dimensões diferentes, para não ter problema. O termo Elohim, só para falar para vocês aqui em hebraico, eu vou colocar aqui em hebraico como é que escreve. I, Nei, Ha, Elohim.
Isso na Septuaginta, que traduziu o nosso Antigo Testamento e que tinha muitos livros. Eu dei uma relação aí, distribuí, e quem não tem pode pegar para depois da aula, mais de 20 livros citados dentro da Bíblia que não está na Bíblia e estavam nessa Septuaginta. Mas são muitos. Eu estou citando só os 20 e poucos que está citado na Bíblia e não faz parte. Agora, os que estavam citados, os que estavam na Septuaginta de 300 anos de Cristo e que eram realmente apócrifos, foram excluídos antes do fechamento do Cânon Sagrado. Nós assistimos isso na primeira aula que nós tivemos. Para não ter o primeiro infarto do universo, Deus veio de longe. Adão entrou no moidão. Na hora não teve conversa. Desencadeou num processo que não teve conversa. E a primeira coisa que ele fez, correndo, porque sabia que Deus ia lá na moita onde estava. A primeira coisa que ele fez foi cozinhar folha, cozer folha rapidinho e tampar a figura. Prestou atenção na luta. Eles entraram num processo de desequilíbrio emocional aberto. Eles sentiram a sensação da morte porque eles perderam a roupa, que não foi eles que tiraram. E certamente eu imagino comigo que essa roupa é como se fosse um cetro de reinado, tipo a roupa do super-homem, né? Entre aspas. A roupa do regente, né? A roupa do regente do planeta, do responsável. E aí desencadeou o leque. Nesse momento, o pai aqui chamando Adão para conversar. E aí abre Apocalipse agora, capítulo 12, verso 7 ao verso 12. Vamos abrir lá. Porque agora, nesse texto aí está revelado que o planeta Terra foi o primeiro a cair. E aí vai aparecer vai aparecer um personagem chamado Arcanjo Miguel. Que eu quero aqui chamar a atenção ainda de um detalhe muito interessante, que a palavra arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E a palavra Miguel, no hebraico, é uma pergunta: quem é como o nosso Deus? Então, no universo só existe quantos arcanjos? E o nome dele é Arcanjo Miguel, que recebeu ele como verbo, recebeu o nome de Yeshua Mashiach. Nós já estudamos sobre isso. Jesus Cristo, traduzido para o grego. Salvador ungido, traduzido para o português. Esse indivíduo Miguel aí, é esse aí, que morreu na cruz do Calvário. Usando. Só que esse relato de João quer já abrir outro detalhe. O profeta veio para frente, o vidente veio para trás. João foi um profeta e foi um vidente. Tudo que ele falou do capítulo 12 de Apocalipse foi como profeta. O único trecho, que é esse do verso 7 ao verso 12, que nós vamos ler agora, que é um trecho de evidência que ele viu, foi para trás. Então houve batalha no céu. Esse leque, já que é o primeiro planeta que caiu no universo, foi esse aqui, e desencadeou então a batalha no céu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra, e seus anjos foi lançado com ele. Ouvi, pois, uma grande voz no céu que dizia: chegada está a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, lá em outros mundos, foram derrubados, o qual os acusavam de dia e de noite. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Prestou atenção nesse detalhe? A palavra do testemunho, se você conferir em Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. O espírito de profecia, se você olhar em Isaías 8:20, fala a lei e é o testemunho. Se não falar segundo essa palavra, nunca verá uma alma. No final do verso 17 desse capítulo 12, fala que o que sobrou de gente cristã aqui na terra são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O dragão iroso contra a mulher e foi fazer guerra, o que sobrou deles, que é os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quer dizer, respeita a lei de Deus e tem o espírito de profecia. Faz parte da característica da divindade da igreja de Deus no céu e na terra. Então, continuando aí, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, mas nem prevaleceram, nem mais no seu lugar, nem a cuia. Deus não achou lá mais nada. Mal e cuia, nem o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão
chegada está a salvação e a força e o reino do seu Cristo, porque o acusador do nosso irmão foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pelo que e não amaram suas vidas até a morte. Quer dizer, até os anjos quiseram morrer no lugar dele. E não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, ao verso 12, alegrai-vos vós, ó céus, plural, que neles habitais, ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você já viu alguém mora debaixo do mar? Ah, eu também não. E lá em Filipenses 2,10 ainda fala assim, ó: ao nome de Jesus dobre o joelho todos aqueles que moram debaixo da terra, em cima da terra. E aí está falando debaixo do mar, né? Então, esses seres que foram lançados de lá para cá, veio para a Terra. Esse planeta se tornou o hospital do universo. Por isso que eu disse que o planeta Terra é o hospital do universo. Os seres se subverteram contra o governo de Deus, vieram para cá. E esses seres, que aí nós estamos chamados de anjos, na realidade nós também somos que anjos, na realidade são o quê? Mensageiros. Houve um tempo que eles se misturaram, porque eles tinham a mesma estatura, né? E alguns chamados de nefilins, lá nos dias do dilúvio, eram filhos dos homens, toda a característica de pessoas que preferiram andar nas trevas, foram chamados de filhos dos homens, encabeçado por Caim, o primeiro filho de Adão e Eva fora do jardim do Éden, porque eles já tinham milhares e milhares, mas quem era o líder era eles. Eles não podiam cair. Se eles caíssem, a maldição cairia. Outros seres caíram, mas os líderes não caíram. Não houve maldição em outros lugares, mas houve gemura da natureza. Agora, quando o casal caiu, ainda que outros já tivessem caído antes de Adão aqui, mas a maldição ainda não tinha sido atraída, porque tinha liderança. Tinha o casal, o líder, em comando, debaixo do comando do ser criador e mantenedor do universo. Por isso que quando nós assumimos a nossa relação com a luz, nós estamos na luz e todo o nosso corpo se torna luz. Agora, quando nós assumimos a relação com as trevas, é o inverso. Um é luz e vida, o outro é trevas e morte. Então, finalizando já o efeito dominó que começa aí agora, né? A metástase da contaminação, né? Que nós vamos ver a sensação da morte. Eles se sentirem nu, eles tiveram a sensação da morte e da morte eterna. Mas para a graça deles, quando Deus entra e consegue abrir a conversa com eles, acontece a coisa, apesar da desgraça que aconteceu, mas uma revelação fantástica da misericórdia de Deus, o diálogo de Deus com o pecador. Deus não chegou dando chinelada, não chegou maltratando, chamou ele pelo nome. Prestou atenção? Chamou ele pelo nome. Adão, onde estás? E por que é que você está escondido? Não, porque eu estou nu. Mas presta atenção no outro detalhe da conversa aí. Presta atenção no outro detalhe da conversa. Olha lá, gente, quem te mostrou que você estava pelado, rapaz? E isso é uma prova que alguém mais sabia do efeito do pecado e mostrou para ele. Deus sabia, mas queria que ele contasse. Outro ser caiu. É as entrelinhas da Bíblia, você entendeu? Prestou atenção nisso aí? O tanque é sério? Quem te mostrou que você estava nu? Tem a prova aí, claro que alguém pecou antes dele. E não era o líder. Já tinha sentido o efeito. Porque quem tivesse pecado, certamente não podia entrar dentro do jardim. Tinha ficado lá de fora. E já era a ordem aqui no planeta. Nós vimos isso pelo querubim, que logo depois que eles pecaram, ficou lá cercando para ninguém entrar mais. E nem sair. Os que não tinham pecado ficou dentro, e os que tinham estão de fora. E o jardim foi recolhido e levado embora. Nós vamos ver na aula que vem. Foi levado para o céu. Mas vocês perceberam, nós vamos na próxima aula
entrar nos detalhes da maldição, passo a passo, e do que aconteceu dali para frente. Mas que Deus abençoe a mim e a você, que a misericórdia de Deus, o diálogo de Deus conosco, seja permanente em nossa vida. É o meu desejo de oração. Amém. Vamos ficar de pé, encerrar a oração. Santo Deus, nós te agradecemos pelas instruções da tua santa palavra, que nos guia no meio das trevas deste mundo, como se fosse holofotes na nossa frente, nos guiando ao teu reino. Cada lar aqui representado, e todo o teu povo sobre a face da terra, Senhor. Tome cada um em suas mãos, guiando-os sob teus cuidados, para que naquele grande dia, que tu nos reunirá todos do teu reino, nós e os nossos lares, tanto os que aqui estão presencial, como os que estão na internet, e por todo o mundo afora, aonde tem os teus escolhidos, possam todos ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. Que nós, pela tua graça, possamos ser contados dentre aqueles que serão resgatados de volta para o reino eterno. Amém. Te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.